Oi pessoal, mais um Pílula do Conhecimento. Hoje vamos tratar sobre a organização administrativa do Estado, né? Como vocês sabem, a administração ela é dividida entre administração direta e indireta, né? A administração direta é quando o próprio Estado, né, através dos seus órgãos, ele exerce as suas atividades, né? É o que a gente chama de administração centralizada. Então, por exemplo, eu tenho a presidência da República, eu tenho os ministérios e vou criando órgãos aí para baixo. E esses órgãos todos fazem parte da administração direta do Estado. Já a administração indireta, ela é uma entidade que é criada para o Estado para realizar alguma tarefa, né? Quando um agente do Estado, né, um agente público, ele trabalha na administração direta e comete, por exemplo, um erro, né, o policial prendeu alguém que não poderia prender, né? Então essa pessoa vai processar alguém, ela vai processar o Estado na administração direta. Se eu tenho uma administração indireta que foi criada, essa administração ela vai ser responsável pela atitude de seus agentes. Então, se eu tenho, por exemplo, uma CEMIG, que é a Companhia de Luz de Minas Gerais, e um responsável por leitura faz uma leitura errada, e acontecer da CEMIG cortar a luz da pessoa, quem vai responder por essa, se essa pessoa entrar na justiça, vai ser a CEMIG, vai ser a administração indireta, né? A administração indireta, ela é vinculada ao Estado, né? Só que ela não é subordinada, ela tem suas próprias regras, né? Sua própria administração, ela não é subordinada à administração do Estado, né? Ela é o que a gente chama de administração descentralizada. E a gente também tem a delegação de serviço através de concessão ou permissão, né? Na qual a gente delega os serviços públicos a pessoas particulares, né, a particulares e também, por exemplo, linhas de ônibus, por aí vai. Isso também a gente chama de administração indireta, né? A administração, a organização administrativa do Estado, ela pode ser de direito público ou de direito privado. O que é o direito público? São aquelas entidades, dentro da organização direta, são aquelas entidades que elas possuem uma lei de criação. Ou seja, assim que sai essa lei, a entidade já é criada. Como exemplo, a gente tem a autarquia e as fundações públicas, né? A autarquia, a gente conhece, a mais conhecida é o INSS, uma autarquia, e uma fundação pública conhecida, a gente pode citar o exemplo da FUNAI. As entidades de direito público, da administração indireta de direito público, elas atuam como se fossem pertencentes à administração direta no que compete à contratação de funcionários. Então, se você servidores, se você for, por exemplo, contratado pelo INSS, você não terá um emprego público, você será servidor público, como é, por exemplo, um funcionário do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E elas não pagam tributos. Já as entidades de direito privado, elas não possuem leis de criação, elas possuem leis de autorização. Elas são autorizadas a se constituírem, mas elas só serão constituídas efetivamente quando elas começarem suas atividades, diferente das de direito público, que são constituídas na sua lei de criação. Mas então, as de direito privado são constituídos através de uma lei autorizativa, né? Dentro desse rol, a gente tem as empresas públicas, talvez o maior exemplo de empresa pública seja a Caixa Econômica Federal, todo mundo conhece, né? Só o governo possui ações da Caixa Econômica Federal. A gente tem as empresas de economia mista, Banco do Brasil, Petrobras, em que o governo possui algumas ações e particulares possuem outras, mas o governo sempre vai possuir a maioria das ações votantes, né? E tem as fundações públicas de direito privado, que ainda não existe um exemplo prático, né? Não existe nenhuma criada ainda, né?
Nas empresas de direito privado, né, a gente não tem cargos efetivos, a gente tem empregados públicos. Então as pessoas são contratadas através do regime seletista, da CLT, né, diferente das empresas de direito público, em que as pessoas são contratadas através do regime estatutário. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as empresas públicas, a diferença entre as empresas públicas e as empresas de economia mista, né? O capital da empresa pública é 100% público, na economia mista é público mais privado, né? Sendo que a maioria é público. A empresa pública pode ser uma SA, só que ela tem um capital fechado, né? Não pode ser vendido. E a empresa de economia mista ela também pode ser uma SA, só que com capital aberto, né? Esse capital pode ser vendido para qualquer pessoa, né? As empresas que exploram atividades econômicas, elas sempre vão ser de direito privado, sempre. Por quê? Porque elas não podem ser favorecidas pelo governo. Se elas fossem de direito público e não pagassem tributos, isso ia impedir a livre concorrência. Bom, pessoal, esse foi mais um Pílula do Conhecimento, falando aí sobre administração direta, indireta, né, centralizada e descentralizada. Espero que tenha ajudado. Um abração, até a próxima.